Oi, gente! Começando aí mais uma live. A live de hoje é sobre dependência emocional. Boa noite a todo mundo que estiver chegando aí. Quem estiver chegando, por favor, me diz se tá dando para me ver, se tá dando para me ouvir, se tá tudo certinho. Aproveita e já compartilha aí no aviãozinho, nesse triângulozinho que fica aí, compartilha com as outras pessoas, chama elas para vir ver a live. Essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar no IGTV. E aí você vai poder revê-la, vai poder assistir e mandar de novo para uma pessoa, caso ela não possa ver agora. E é isso, tá? Tá certinho, tá legal, que bom. Vou esperar mais um pouquinho, ver se mais gente entra. O Instagram ainda tá avisando as pessoas. Enquanto isso, quem já tiver aí pode falar para mim se sabe, se tem alguma ideia do que é a dependência emocional, se já ouviu falar disso, se não tem ideia do que seja, se nunca ouviu falar, se é a primeira vez que está ouvindo. A Ana falou, eu sei e putz, não gosto. Não é legal de ter, não é muito gostoso de ter, ou até de ver outra pessoa nessa situação. Mas é uma coisa que infelizmente acontece e é uma coisa que a gente precisa falar sobre, que a gente precisa que as mais pessoas entendam e conheçam um pouco mais sobre isso, para que também tenham relações mais saudáveis, para que estejam melhor consigo mesmo, se relacionem de maneira mais saudável também com si mesmo, que esse é o começo para tudo, para que se tenha relações mais saudáveis. É primeiro se relacionar, né? Relacionar consigo mesmo de uma maneira mais saudável. Então vamos lá. Eu sei que a Ana falou de novo. Eu sei que dependência emocional é muito fácil de se tornar algo abusivo. Sim, sim, pode facilmente aí se tornar uma relação violenta até mesmo por conta da dependência dessa coisa mesmo de não acabar não conseguir vivendo sem o outro e acaba tolerando muita coisa e a outra pessoa acaba abusando mesmo, aproveitando daquilo. Porque, sei lá, porque quer, assim, a gente às vezes tem mesmo uma coisa assim dentro da gente, ser humano tem isso também, esses essas sombras internas, esses lados obscuros que acabam querendo mesmo se aproveitar de uma oportunidade e exercer poder e domínio sobre outras pessoas. Bom, então vamos lá, vou explicar aqui de uma forma bem fácil, simples, o que é a dependência emocional. Ela é quando a pessoa está muito vazia de si mesma, ela se conhece muito pouco, ela é presente na própria vida muito pouco. Ela quase não existe para ela mesma e ela pega e põe essa outra pessoa no centro da vida dela e ela gira em torno dessa outra pessoa.
ela depende dessa pessoa para tudo, para sentir feliz, para sentir tristeza, para sonhar alguma coisa. Ela sonha os sonhos dos outros. Ela pega o sonho dessa pessoa e fala: vou ajudar a resolver esse sonho, a acontecer, a fazer que esse sonho se torne realidade. E ela pega isso para ser o sonho dela. Ela não tem muito dela mesma na própria vida. É uma falta muito grande de si mesmo. E aí ela tenta preencher esse vazio que ela tem de si, colocando essa outra pessoa, tentando fazer essa pessoa se encaixar nesse vazio, nesse buraco no peito mesmo, que tem uma sensação assim de falta muito grande. E aí ela tenta que essa outra pessoa faça ela feliz. Ela às vezes até fala no relacionamento: que você me faça feliz, queria que você me fizesse feliz. E também essa outra pessoa é o motivo de todas as outras emoções e sentimentos que ela tem, de tristeza, de raiva, de felicidade. Tudo vem e depende dessa outra pessoa. A Ana escreveu aqui de novo: eu acho horrível o jeito que a nossa sociedade romantiza a dependência emocional com frases como eu não vivo sem você eu não sou nada, você é o ar que eu respiro, etc. Muitas músicas assim. Sim, esse é o amor romântico que propicia muito essa dependência. O amor romântico, como eu já falei em outra live, que tá salva aqui também, que você pode ver depois em outro momento, o amor romântico fala que cada pessoa, ela na verdade metade, ela não é um ser inteiro, então ela tá sempre realmente faltando algo, tá natural, tá faltando metade dela, e aí ela se encontra com uma outra pessoa, e essas duas pessoas viram se tornam uma coisa só. E aí você encontrou a sua metade da laranja, a tampa da sua panela, e pronto, tá encaixado perfeitamente. E realmente, nesse sentido, se você realmente acredita que você é metade, que você é um ser que falta muito, você acaba ficando preso a outra pessoa mesmo, porque ela te completa, ela vem e preenche essa falta, esse buraco, esse vazio. E aí você não consegue mesmo deixar essa pessoa ir embora, porque ela te dá essa sensação de completude, de ser alguém inteiro, de uma motivação além, uma coisa além de você mesmo também. Por isso é muito difícil, você acaba tornando dependente, é muito difícil sair disso também. Mas não é impossível. A dependência emocional, ela vem de faltas que teve na infância, na adolescência, no caminho aí da sua vida. Você não teve as suas necessidades emocionais supridas, você sentiu muito falta disso, de se sentir amado, de se sentir querido, de poder ser quem você realmente é, de ter uma liberdade assim. E é comum que essas pessoas venham de lares, de famílias um tanto desajustadas, um tanto disfuncionais, em que às vezes ali mesmo já tinha uma dependência ali, às vezes os próprios pais, um dos pais ali é dependente do outro, ou eles são codependentes, um dependendo do outro. E aí essa pessoa vê isso e cresce com essa imagem, com essa forma, essa maneira
de amar, de se relacionar, e é isso que ela traz para a vida dela. Às vezes, nessa dependência e codependência dos pais, os pais estavam ali muito ligados um no outro ou em outras coisas e talvez não deram muita atenção para os filhos ali, não conseguiram realmente suprir. E lógico que os pais não conseguem suprir e resolver todas as coisas dos filhos, assim, não conseguem fazer tudo isso, porque o ser humano é mesmo falho, ele tem sempre uma coisinha ali faltante, então eles não conseguem mesmo e tudo bem, eles fizeram o máximo que eles podiam fazer ali no momento. Mas às vezes ali o que fica, né, para a criança, para o adolescente, foi essa falta, essa necessidade não suprida, e ele leva isso para a vida, principalmente se ele não para pensar nisso, se ele não ressignifica essa falta, ele acaba levando para suas relações. E aí, deixa eu beber água. E aí, nessas relações, às vezes ele repete a forma de se relacionar que ele tinha lá dentro de casa. Então, às vezes ele era a pessoa que acabava cuidando de todo mundo ali, porque de repente um dos pais ou ambos os pais não fazia muito isso, não era ele quem assumia essa responsabilidade, então às vezes um irmão mais velho, alguém ali que acabava fazendo isso, de se preocupar, de cuidar dos outros, e quem cuidava dele? Às vezes não tinha ninguém ali para cuidar dele, então essa necessidade emocional de ser cuidado, de ser protegido, de se sentir seguro, ficou faltante ali, e ele leva isso numa relação esperando que essa relação amorosa, né, eu falo aqui principalmente das relações amorosas, que essa relação supra essa necessidade, que o outro, que não tem nada a ver com a sua história, nem estava ali presente, não tem nada a ver com o que aconteceu, mas espera que o outro supra essa necessidade, que ele faça tudo isso por você. E às vezes o outro não tem condição. E às vezes essa pessoa, repetindo mesmo, né, como eu disse, ela repete a história ali, a mesma forma de se relacionar. Às vezes essa outra pessoa que ela encontra, ele realmente não tem condições de suprir isso. Ele acaba sendo uma pessoa que precisa de cuidados, e aí essa pessoa que sempre cuidou tá ali repetindo de novo essa função de cuidar. É essa forma até que ela aprendeu de se relacionar, de estar com alguém, né? A Ana escreveu aqui de novo. A dependência numa relação pode levar a um complexo também, né? Onde a pessoa não se vê capaz de sair da relação. Sim, tipo, não sei exatamente que complexo você está querendo dizer com isso, mas a pessoa que é dependente, ela não consegue ver que ela tá nessa dependência e ela não consegue ver uma solução, uma forma de viver, de estar presente no mundo aí sem essa outra pessoa. Ela não vê muita possibilidade de ela não estar se relacionando, dela não estar numa relação com alguém. Dá para comparar um pouco essa dependência com uma dependência de substância, de álcool e outras drogas, que a pessoa não percebe. Ela muitas vezes espera chegar num ponto muito crítico, muito já
que ela já tá bem mal, para ela se tocar, nossa, tem algo de errado aqui. E aí que ela vai perceber que tem uma coisa errada e talvez comece a tentar entender. Mas uma coisa que acontece muito em qualquer dependência é a negação. A pessoa se nega a aceitar, ela não olha diretamente para aquilo que está acontecendo. Ela fica num discurso de tudo bem, tá tudo certo, e ela se dá muitas desculpas para continuar com a dependência. Uma pessoa, né, como eu estava dando no exemplo, que ela se põe nessa posição de cuidado e de cuidar dos outros, ela continua falando, ele de repente essa outra pessoa tem mesmo aí um vício, uma dependência em uma substância, por exemplo, e ela fica, não, mas coitado dele, ele precisa de uma ajuda. Não, mas ele não consegue parar num trabalho, mas eu trabalho e ponho comida em casa, faço as coisas e eu vou ajudar ele a melhorar, eu vou ajudar ele a sair disso. Só que muitas vezes, pela dependência dela, ela não faz movimentos reais, ela não toma atitudes reais para ajudar de fato essa pessoa a sair desse vício. Porque se ele sai disso, se ele aprende a cuidar dele mesmo, se ele reconquista a autonomia da própria vida, ele deixa de ser essa pessoa que precisa de cuidados, deixa de ser essa pessoa por quem ela se sentiu atraída. E aí ela daí vai ter que lidar com ela mesma. E esse é o grande ponto da dependência emocional e também de outras dependências, é da pessoa não querer olhar para ela mesma. Por isso que falta tanto dela na própria vida. Ela não quer olhar para a própria dor. Ela não quer olhar para o próprio sofrimento dela, para a história dela. E por isso ela põe o outro na vida e foca toda a atenção dela para o outro, para ela assim estar sempre distraída e fugindo dela mesma. E ela nunca parar para lidar com essa dor, com esse sofrimento, com a história, com ela mesma, com o que ela sente, com o que ela pode ou não ainda sonhar para a própria vida, com tudo que aconteceu com ela. Esse é o ponto-chave, é aí que é por isso que ela se deixa tão por fora da própria vida, que é para não se ver. Deixa eu ver aqui. A psicóloga Júlia falou, acho que ela queria dar exemplo dos relacionamentos abusivos. E eu perdi o que era isso. A Ana falou aqui de novo. Eu quis dizer que ela fica complexada com o parceiro, todos os pensamentos de voltarem a ele, todos os problemas virem a partir dele, ao ponto de que ele não exista mais, ao ponto de que não exista mais pensamentos sobre ela. Ela faz dessa outra pessoa o foco da vida dela. É quase como se ela tentasse viver a vida do outro em vez de viver a própria vida, em vez de ter que lidar com ela mesma, em vez de enfrentar os próprios medos, enfrentar ali viver o que dói. Às vezes ela é uma pessoa que não sabe nem do que gosta e mal sabe também do que não gosta. Ela tem muito pouco conhecimento sobre si. Outra coisa que acontece
que muitas vezes ela acaba encontrando uma pessoa muito parecida com os próprios pais. E eu já falei um pouco mais sobre isso na outra live que eu fiz, sobre a influência dos pais nas relações. E aí ela encontra alguém que é muito parecido com o próprio pai. E aí ela tenta resolver um problema mal resolvido do passado ali, uma coisa que ela de repente nunca conseguiu fazer pelo próprio pai, pela própria mãe. Ela tenta fazer então agora com essa pessoa, que às vezes tem o mesmo tipo de problema que os pais tinham, que tem a mesma personalidade, e ela tenta ele acaba sendo meio que um substituto para aquele problema lá do passado, em que ela era criança, ela era adolescente, e daí ela não tinha toda essa capacidade mesmo para poder resolver. E agora adulta ela tenta resolver. É o trem, tá passando. Mas então, repetindo, caso alguém não tenha ouvido. A pessoa que tem essa dependência, muitas vezes ela encontra uma pessoa que é muito parecida com os pais ou com os cuidadores, quem quer que tenha te criado aí, e que tem ali algum problema ou mesmo problema até muito parecido ali com os pais, e que ela, quando criança ou quando adolescente ainda, ela pode ter até tentado resolver da maneira que ela podia ali, mas não consegue, né? Porque é um problema de uma outra pessoa. Então é para essa outra pessoa resolver e não você. E aí, quando adulta, essa pessoa encontra essa pessoa muito igual, muito parecida, com o mesmo problema, e agora de novo ela tenta resolver. E às vezes ela nem percebe que ela faz isso. Ela tenta resolver essa pendência ali do passado, o que ficou ali para trás, que ela não entendeu muito bem, que não ficou muito bem resolvido dentro dela, e aí ela tenta repetir essa história e tentar ressignificar. Na verdade, ela está tentando entender ainda o que aconteceu ali no passado. E por isso que é muito bom fazer terapia, que aí você não precisa realmente tanto ir lá e fazer com as próprias mãos. Você pode vir para a terapia e conversar e falar mais sobre isso e tentar ressignificar na terapia o que aconteceu com você, o que aconteceu na sua história, sem precisar ter todo esse processo que pode ser muito doloroso, porque mais uma vez você vai chegar lá e vai perceber que você não tem poder de consertar tudo. Você não precisa também querer consertar realmente tudo, arrumar tudo. Você não é algum tipo de Deus todo-poderoso, onipresente, e que de você vai vir essa solução aí. Até porque o problema não é seu. E aí, outra coisa que acontece na dependência é a pessoa ser muito controladora, e muitas vezes ela é controladora ao ser muito prestativa, ao querer muito ajudar a outra pessoa, porque assim ela tem um controle, ela tem uma maneira de estar ali manipulando, de estar direcionando a outra pessoa, e aí ela tem a segurança dela, aquela segurança que ela não sentiu lá no passado. Ela finalmente agora acaba tendo a segurança dela, ela busca ter essa segurança pelo controle do outro. Só que o controle do outro é uma coisa muito não saudável
para qualquer relação e para a pessoa também, para os indivíduos também. A pessoa tenta fazer tudo isso para se sentir segura, para não ter, de uma certa forma, ela tem uma ilusão, uma ideia de que assim a pessoa não vai abandonar ela não vai se sentir assim tão sozinha de novo, ela não vai se sentir solitária de novo, porque existe aí uma pessoa que depende dela. Uma pessoa que de uma certa forma deveria até ser agradecida, né? Eu já fiz uma live aqui também sobre ser bonzinho, quando a pessoa é bonzinha demais e ela tem essa característica assim, de que ela faz as coisas, as bondades dela, esperando algo em troca e esperando que a pessoa ali seja muito agradecida por ela, a ela, pelas coisas tão boas que ela faz pelo outro. Tudo isso também que ela faz é por ter uma autoestima muito baixa, por ter pouco amor próprio, ela não gosta de si. Por isso também ela não olha para si, ela não olha muito para o que ela quer, ela não sabe dizer bem o que ela quer e ela não sabe muito bem o valor dela, né? A autoestima dela. Ela tem pouca autoconfiança também e assim, tendo pouca autoconfiança, ela não procura muito fazer coisas por ela mesma, porque ela já acha que ela vai estragar, que vai dar errado, tem muito negativismo em relação a si mesma. E por isso também que ela acaba mais uma vez só tentando se voltar mesmo para outra pessoa, para tentar fazer então as vontades da outra pessoa, para tentar fazer com que o sonho da outra pessoa se realize, para tentar ajudar a outra pessoa da forma que for, porque assim ela foge dela, ela não olha para ela não olha para esse ser feio que ela acredita que ela é, para esse ser sem valor que ela acredita que ela é. E que mais uma vez pode vir lá mesmo do passado, desse lar um tanto desajustado, não muito legal, que ela veio, que às vezes ela pode realmente ter sido muito xingada, ter violência dentro de casa mesmo, de ser menosprezada. Então ela traz, ela ainda carrega com ela essas coisas. E para não olhar, para não ver isso, ela se foca na outra pessoa, né? Vou repetir muitas vezes aqui mesmo. É a falta de si mesmo, de presença de si mesmo na sua própria vida, de assumir também a responsabilidade por si mesmo, porque ninguém pode viver a sua vida por você, nem você pode viver a vida do outro no lugar dele. Só a outra pessoa pode, de fato, viver a vida dela e acabar percebendo que ela precisa de uma ajuda e daí buscando lá ajuda. E você, o que você pode fazer por você e que vai com certeza melhorar muito a sua relação com você mesma é percebendo que você precisa de uma ajuda. Percebendo e indo buscar essa ajuda. E focando a sua vida em você mesmo. Ah, mas aí eu vou estar sendo egoísta. Seja egoísta. Você precisa ser egoísta. Se você é dependente emocional, se você passou a sua vida toda até aqui, focando toda a sua energia, todos os seus esforços
pela outra pessoa, para outra pessoa, você mal viveu a sua vida por você mesmo, mal tem aí você na sua vida, você precisa ser egoísta. Porque você precisa aprender a olhar para você mesmo e se colocar em primeiro lugar. Aprender a se amar, aprender a ter mais autoestima, a se estimar mais. Não tô falando para você ser egoísta pro fim da vida, né? A Ana escreveu, ai que horror. Não tô falando para você ser egoísta pelo resto da vida, apenas para você aprender a falar mais eu quero fazer isso, eu preciso de ajuda, eu tenho um sonho para eu seguir, eu tenho as minhas vontades, eu existo na minha vida, eu sou responsável pela minha própria vida e não pela vida de outra pessoa. E não o outro é responsável por mim também. Porque também, assim como a pessoa pode querer cuidar muito da outra pessoa, ela também pode ser dependente de querer muito ser cuidada pela outra pessoa. E aí também entra muito um papel de vítima da pessoa se colocar como vítima, se colocar como realmente alguém que tudo acontece de mal e de errado, ó céus, ó vida, ó. E não se põe ali na vida, não começa realmente a fazer algo por si. Sempre tem alguém, uma outra coisa que acontece que põe ali um empecilho, que atrapalha, que não dá certo e fica, ai meu Deus. Tipo, tem coisas que são realmente fora de controle e aceita também que as coisas são fora do seu controle. Ninguém estava pensando que a gente ia passar tanto tempo numa pandemia. A gente nunca pensou que a gente ia passar por uma pandemia e a gente não tem controle sobre isso. E isso afeta a vida da gente, afeta, mas a gente não tem controle. Aceita que você não tem controle, mas você tem responsabilidade e um certo nível de controle sobre si mesmo e você pode fazer algo por você, sem ficar pensando tanto nos outros, né? Deixa eu ver outra coisa que tem aqui na minha colinha. Às vezes essas pessoas também, que são dependentes emocionais, elas reclamam muito de ter um dedo podre. Sempre escolhe aquelas pessoas que acabam sendo horríveis, terríveis, acabam em relacionamentos horríveis, relacionamentos ruins, e elas reclamam que são sempre os outros, sempre o cara, não sei o que acontece comigo, não sei o que, não sei o que. E realmente às vezes você não sabe porque você não parou, nunca parou para pensar em você mesmo, o que está acontecendo com você. O que passa aí por dentro de você mesmo, porque primeiro de tudo você não estabeleceu uma relação boa e legal com você mesmo. Só quando você estabelece essa boa relação, principalmente quando você estabelece essa boa relação com você, que você consegue se amar, que você consegue ter uma boa autoestima, aí você consegue ter relações, não só as relações amorosas, mas relações mais saudáveis, mais legais. Porque você consegue ver que tal coisa não vai ser bom para você, tal pessoa não vai ser bom, não vai ser legal para você. Você não simplesmente aceita a pessoa porque ela mostrou que precisava de você. Ou que ela se manteve, ela agiu de uma certa forma e que foi parecida ali
com o seu passado, com os seus pais, com a sua família, com os seus irmãos ali, dessa maneira em que você está acostumado a se relacionar. Porque acontece muito da pessoa, começa a conhecer a outra pessoa, né? Duas pessoas se encontram, começam a se conhecer e elas se sentem muito confortáveis, elas se sentem à vontade e elas acham, nossa, então eu acho que é essa pessoa é muito legal, eu fico muito à vontade com ela, eu posso ser eu mesma com essa pessoa. Mas às vezes é porque você está acostumada com essa maneira de se relacionar, que muitas vezes não é uma maneira saudável, positiva de se relacionar. Se você é acostumada a ser desrespeitada, às vezes você acha normal e tranquilo ser desrespeitado quando conhece uma pessoa. Se você está acostumada a ser xingada, ter essa violência verbal, até no jeito de tratar, no toque, de ser uma coisa mais bruta, você acha que tá normal, acha que é assim mesmo, sempre foi. E aí acaba, depois, quando não dá mais certo a relação, acaba dizendo sempre que tem um dedo podre, que ou às vezes se martirizando ainda mais, xingando e diminuindo mais ainda a sua autoestima, dizendo que você é a toda culpada sobre isso, sobre o que o outro fez com você. Tem aí até um nível onde você acabou permitindo sim que isso acontecesse, mas você não é responsável por todas as atitudes da outra pessoa. Você não tem culpa pelas atitudes da outra pessoa, só por aquilo que você mesma faz. E por isso também, mais uma vez, vamos falar aqui, que se conhecer, olhar para si mesmo, entender como você funciona, como você se relaciona, entender sua própria história, ressignificar muitas coisas que aconteceram com você, pode realmente te ajudar a ter relações muito mais saudáveis, muito mais positivas, melhores para você mesmo. Se conhecer e passar a se amar, a ter uma autoestima melhor é todo o ponto chave de conseguir sair de uma dependência, ainda mais de uma dependência emocional. Você realmente parar de fingir, parar de conhecer, de colocar o outro no centro da sua vida e parar de girar em torno dessa outra pessoa, de se distrair demais com os problemas dessa outra pessoa e realmente começar a fazer tudo isso que você faz pelo outro, fazer por você mesmo. De começar a amar a você mesmo, se olhar. E aí, com certeza, sua vida vai começar a melhorar. Mas é um processo muitíssimo difícil. É muito difícil, é uma das coisas que a gente mais gosta, assim, de fugir, é de olhar pra gente mesmo e de olhar para as nossas sombras, principalmente, para aquilo que realmente a gente não quer olhar, que a gente quer esconder do mundo, de todo mundo, quer deixar como segredo, como se ninguém nunca fosse perceber isso. E é um processo doloroso. Se conhecer é um processo doloroso, mas é necessário para você. É algo que melhora a vida, é uma dor de crescimento. Essa dor que você sente ao se conhecer mais, ao olhar para si mesmo e perceber as coisas que você faz, as coisas que você fala,
as coisas que você pensa, como você sente, perceber tudo isso sobre si mesmo, dói, mas é uma dor que vai te ajudar. Uma dor necessária ao crescimento, ao amadurecimento e que é um sofrimento que tem significado, que tem um valor. Não é o mesmo tipo de dor, de sofrimento que você vai ter e vai continuar tendo numa relação não saudável, se você continuar nessa dependência emocional, ou mesmo sem dependência emocional, continuar nesse relacionamento, continuar tendo um relacionamento que não tá saudável, que não tá legal, não é o mesmo tipo de sofrimento. É um sofrimento um tanto vazio ali, contínuo, e fica ainda mais sofrido ainda, fica ainda mais doloroso continuar nisso do que ir lá e finalmente enfrentar essa angústia, essa dor que tem aí dentro de você, esse sofrimento que vai ter aí um significado e vai te trazer uma transformação, vai te ajudar na sua vida. Podem comentar aí, quem tiver uma pergunta pode falar. Tomar uma água. Então vamos lá, ó. Alguns passos para te ajudar a sair da dependência emocional, ou até para você, caso você acredite que você não tem uma dependência emocional, mas para você ajudar aí, se ajudar a ter uma relação aí mais saudável com você mesmo e até com as outras pessoas. Primeiro é admitir que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que vai mal, tem algum sofrimento aí que tá demais. E admitir que você precisa de ajuda. Você não vai conseguir fazer isso sozinha. É o seu caminho. O caminho é seu. Quem vai trilhar é você. Mas é muito melhor fazer isso se você tiver um apoio, principalmente se for um apoio profissional, de uma profissional psicóloga que, né, faça atendimentos online, e de outras pessoas também na sua vida, que às vezes estavam ali até falando pra você, olha, seu relacionamento aí tá meio zoado, tá meio ruim. Então, às vezes, essas pessoas podem aí te ajudar nisso. A psicóloga Júlia mandou uma pergunta aqui. A dependência emocional pode ter relação com a ansiedade de alguma forma? A pessoa pode ficar muito ansiosa numa relação ruim, ou até às vezes se ela tem já uma ansiedade, ela por ela mesma, por conta própria, assim, ela pode acabar sabotando aí os relacionamentos dela, mas daí eu já não tô falando de dependência. Ela pode acabar fazendo autossabotagens mesmo por conta da ansiedade dela, né? A ansiedade de acabar colocando o carro na frente dos bois, assim, né? Acabar mergulhando no raso, assim, caindo de cabeça numa relação, mas às vezes essa relação nem tinha, né, muita coisa ainda para poder realmente mergulhar e se jogar, que ela queria logo algo, ela fica já imaginando muitas coisas. Então a ansiedade pode atrapalhar os relacionamentos. Talvez eu fale mais sobre isso nos posts mais pra frente ou numa outra live. Eu vou pesquisar mais sobre isso também.
Mas a dependência pode causar muitas coisas, sim, na pessoa. Até pelos papéis e joguinhos, né? É uma dos outros passos que tá aqui para a pessoa sair da dependência, através dos papéis e dos joguinhos que acabam sendo estabelecidos nessas relações assim de dependência. A pessoa pode ficar sim muito ansiosa. Ela pode sofrer com isso. Ela pode ficar muito ansiosa de preocupação com uma pessoa ou morrendo ali de ciúmes também dessa pessoa. Mas é uma característica também da dependência aí, dela ter sempre essas emoções fortes, intensas nela. Ela busca mesmo, ela acaba buscando mesmo isso para a vida dela. Porque assim, quanto mais problemas, assim, quanto mais intensidade, mais coisas assim para tá ali distraindo e ocupando e ajudando ela a fugir dela mesma, dos problemas que ela tem ali com ela mesma, desse vazio também que existe ali dentro dela. Quanto mais intenso, mais essas coisas acontecem, ela acaba sentindo assim, tipo, melhor pra mim. Porque assim eu não preciso ver. Quanto mais loucura tiver na minha vida, melhor, porque assim eu tenho mais desculpas para dar para eu não estar olhando para mim, para eu não estar cuidando da minha vida e sendo responsável por mim mesma, né? A Bibi da novela A Força do Querer, ela é um personagem baseado nas histórias, até no livro também que eu li também para live, para ajudar com a live aqui, que é o livro Mulheres que Amam Demais, que fala mesmo sobre isso, tem muitos exemplos lá, né? E como a Bibi faz, ela tá sempre arrumando uma desculpa também pro Rubinho, para as coisas que ele faz. Ela diminui as coisas que ele faz, até para ela mesma não acabar enxergando tudo que ele faz e daí continuar ali junto com ele. E ela adora, tipo, agora na novela ela tá lá no morro e tem toda aquela adrenalina, aquela intensidade da bandidagem, assim, né? De entrar no morro e ver as pessoas com fuzil e tudo. E dessa vida bandida é muito louca, assim, muito intensa. E isso você vê que ela adora aquilo. E muito raramente ela faz uma coisa por ela, ou até mesmo pro filho dela, assim, até o filho fica um pouco de escanteio. Mas ela muito raramente fala alguma coisa tipo, eu vou fazer isso por mim, pra mim e tudo. Ela tá sempre buscando e fazendo coisas pro Rubinho, atrás do Rubinho, e justificando as ações dele e dela mesmo, porque ela ama demais, porque tem toda essa intensidade, essa paixão, esse fogo. E ela fica justificando, você vê que nunca existe ela ali. E a mãe dela tá sempre puxando, nossa, por que você faz isso? Olha o que você tá fazendo com você mesmo, olha o que tá acontecendo. E ela fica, ai mãe, cala a boca, não sei o que. Uma coisa assim, para de me encher o saco. Que é quase a mesma coisa, por exemplo, de você falar também para uma pessoa que tem dependência do álcool e de outras drogas, que o álcool, a bebida que tá fazendo isso com você, não são os outros, não é as circunstâncias da vida ali, que a bebida tá te fazendo mal. E a pessoa fala, não, mas é isso que me faz bem, como assim tá me fazendo mal? E para de falar isso, para de me encher o saco, né? E tudo também, né, que a Bibi fala que é culpa da Geisa, são os outros, as outras pessoas, as circunstâncias da vida que levaram a isso. Nunca foi porque ela ou ele quiseram.
toda essa vida do tráfico e tudo, nunca é eles nunca se colocam na própria vida. É sempre os outros, também acontece muito de se colocar muito aí no papel de vítima. Tudo o mundo, todos os outros, né? Até numa briga aí entre as pessoas, num relacionamento, sempre acaba girando ali nos joguinhos, né, que eu tava falando. Esse papel, acaba tendo esse papel, uma hora é vítima, outra hora tá provocando o outro, até para ter mesmo uma briga e ter aí essa intensidade de emoções e sentimentos, e aí nunca realmente precisar se atentar a alguma coisa que está acontecendo consigo mesmo ali. Então ela tá ali nessa busca de intensidades e de cada vez mais distrações para melhor conseguir fugir de si mesmo. O que é uma coisa muito impossível, porque onde você tá, onde você vai, você tá. Né? Não tem como fugir de si mesmo. Quanto mais se foge, pior vai ficando essa dor, essa coisa da qual você tenta fugir. Outra coisa aí é você desenvolver a sua espiritualidade, não no sentido religioso, não tô falando para você ir à igreja ou acreditar mais ou menos em Deus ou rezar ou não, mas de você entender que existem coisas além de você, além do ser humano, além do seu controle, forças além, e que você não tem controle. E aí você vai começando a perceber que tudo bem não ter controle, nossa, realmente não tem como ter controle de tudo. Não tem como controlar a vida de todo mundo, cada um tem sua individualidade, sua própria força de vontade ali. Outra coisa fundamental também é parar de controlar a outra pessoa, parar de manipular a outra pessoa, parar de fazer os joguinhos, parar de ser aquela pessoa tão prestativa. Não quer dizer que você não possa falar assim, olha, descobri que existe dependência emocional, ou descobri uma psicóloga no Instagram que fala sobre isso e tal. Você pode falar isso para a pessoa, você pode dar umas indicações aqui, mas você não fica fazendo isso de pegar na mãozinha da pessoa e levar aqui, olha isso aqui, ó, entenda isso aqui, que isso aqui, se você perceber, se você entender isso também vai te ajudar. Ninguém muda ninguém. Cada um muda a si mesmo por percepções e entendimentos que tem de si, da vida ali, tudo muito por conta própria. Então para de tentar forçar outra pessoa para que ela entenda, para que ela conheça isso também. Deixa ela lá. Às vezes ela vai até ficar estranhando e perturbando e tentando fazer com que aquele joguinho, aquela manipulação volte, porque, né, também é essa forma que estava acostumada que as coisas fossem, mas não dá corda, não entra no joguinho, para com essas coisas. E outra coisa é se desenvolver suas habilidades, estudar, se conhecer mais, aprender coisas novas, se abrir para o novo, ir atrás de coisas diferentes, mudar mesmo a sua forma de viver, de vida ali, mudar, sair do lugar e compartilhar essas experiências com outras pessoas, dizer para as outras pessoas que você está conhecendo coisas novas, compartilhar o que está sendo legal na sua vida, sair tanto do foco daquela pessoa que é seu parceiro, sua parceira, e conhecer mais gente, compartilhar sua vida com as outras pessoas também, né? Enfrentar finalmente aí os seus próprios problemas, os seus próprios medos, a sua dor, né? E para isso temos a terapia. Você
pode fazer isso com calma, num lugar seguro, com alguém preparado para te ajudar com isso, né? Como eu disse, o caminho é seu, você quem tem que caminhar ele, mas você não precisa fazer isso sem um apoio, sem uma ajuda, sem orientação de uma profissional, psicóloga e também das outras pessoas em sua vida. Na terapia, a gente pode ajudar você aí a resgatar seu amor próprio, a resgatar a sua autoestima, a ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida, na sua história, a entender melhor por que ou para que você faz tais coisas, da onde que veio essa sua forma de se relacionar e de amar as pessoas. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Já tá dando quase 1 hora de live, nossa. Alguém tem uma pergunta? Algo para comentar? Não. Bom, quem quiser atendimento psicológico, pode entrar em contato comigo, manda uma mensagem, fala comigo no direct. Na minha bio tem o link para o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo e agendar uma sessão online, para atendimento online, e falar comigo, e aí a gente pode começar aí o seu caminho de recuperação dessa dependência, ou até se você não acha que você tem uma dependência, mas acha que tem aí só um relacionamento que não tá muito legal, ou o relacionamento com você mesmo não tá aí muito legal, você também pode vir para terapia. Você também pode entrar em contato e aí a gente agenda uma sessão para você, tá? Então eu vou encerrar a live por aqui. Tchau, agradeço todo mundo que assistiu aí do começo ao fim e a live vai ficar salva.